Olá, hoje eu vim conversar contigo sobre os recursos na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela possui algumas peculiaridades, né? Então, existem os recursos que também, de certa forma, são peculiares. A CLT, no artigo 893, vai nos falar que são, então, admissíveis, né, na Justiça do Trabalho, os recursos de embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. Só que dentro da legislação toda, né, nós vamos ver que existe, por exemplo, quando a gente fala em agravo, quem está muito acostumado ao processo civil, já pensa no agravo de instrumento, no agravo interno, né? O agravo interno, ele existe, né, dentro da Justiça do Trabalho. Porém, o agravo de instrumento, nas características para atacar uma decisão interlocutória, como lá na Justiça Comum, aqui eu não tenho. Por quê? Por causa do princípio, então, aí, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ok? O que acontece? Os incidentes do processo na Justiça do Trabalho, eles são resolvidos no próprio juízo ou tribunal, né? Admitindo-se, então, a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente no recurso da decisão definitiva, ou seja, no recurso ordinário, ok? Nós vamos ter que a interposição, né, de recurso para o STF não prejudica a execução do julgado na esfera trabalhista. Lembrando que hoje a gente está fazendo aquele viés, né, mais geral da CLT. Depois a gente vai conversar num outro vídeo, vai aprofundar cada um dos recursos, cada uma das características. Não te esqueça, né, que os embargos, assim como outros recursos na Justiça do Trabalho, tem o prazo, então, aí de 8 dias, né, sendo que os embargos para o TST, eles cabem no caso de decisão não unânime de julgamento, aquilo que a gente conhece por embargos infringentes, né, que conciliar, julgar, homologar a conciliação de dissídios coletivos, né, que excedam a competência, então, territorial dos TRTs, né, e estender ou rever as sentenças aí normativas do TST, ok? Das decisões das turmas que divergem entre si ou de outras decisões proferidas em sessões de dissídios individuais, né, ou contrárias à súmula, ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF, ok? Nós temos, pessoal, que cabe recurso ordinário, né, para instância superior. Veja que a SLT não vai dizer que cabe recurso ordinário para o TRT. Por que ele não diz isso, né? Porque nós temos ações que são originárias no TRT, sendo que o recurso ordinário passará a ser analisado pelo TST, como é no caso da ação rescisória, tá bem? Então, cabe recurso ordinário na instância superior das decisões definitivas ou terminativas de varas e juízos, né, no prazo de 8 dias, das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de sua competência originária, também pelo prazo de 8 dias, né, quer nos dissídios individuais ou também nos dissídios coletivos. E nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, né? Então, como é que fica o recurso ordinário? Será imediatamente distribuído, então, né? Uma vez recebido no tribunal, deve o relator já liberá-lo, né? No prazo máximo de 10 dias, cuida esse prazo, né? E a secretaria, então, do tribunal ou turma vai colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Cuidado que essa vírgula sem revisor, às vezes, a banca ou a prova vai te trazer como revisor, e, na verdade, a lei prevê sem revisor. Terá, então, parecer oral do representante do MP, presente a sessão de julgamento, né? E, se este entender necessário, parecer, então, com registro na certidão aí do ato judicial. Terá o acórdão consistente, então, em uma única certidão de julgamento, com a indicação suficiente, né, do processo, das partes, da parte dispositiva, das razões de decidir e do voto que prevalecer. Tá? E se a sentença for confirmada, então, pelos seus próprios fundamentos, essa certidão, então, de julgamento corresponde e registra-se, então, e vai servir, né, de acórdão, tá bem? Pessoal, os tribunais regionais, eles são divididos em turmas e eles podem designar uma turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos, então, né, apenas para os procedimentos sumaríssimos, ok? Eu sei que o direito do trabalho, né, não é fácil, mas
é importante aí colocar essas questões para ti. Esse vídeo é um vídeo rápido, esclarecendo aí, então, alguns dos principais recursos na Justiça do Trabalho, e eu volto, possivelmente, uma outra oportunidade de conversar um pouco mais a respeito. Hoje, para nós finalizar, então, vou te contar um pouquinho sobre o recurso de revista, né? Que cabe, então, para a turma do TST nas decisões proferidas em grau de recurso, né, ordinário, índice de individual e pelas turmas do TRT. Porém, o recurso de revista, ele não é um recurso, né, como, vai subir de instância, eu vou recorrer para a última instância, né, não é bem assim. O recurso de revista, ele tem peculiaridades próprias. Então, ele cabe, né, quando se der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa do que lhe houver dado, então, outro Tribunal do Trabalho, outro Tribunal Regional do Trabalho, no pleno ou na turma, ou até mesmo uma sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariarem até mesmo uma súmula de jurisprudência uniforme da Corte, ou até mesmo súmula vinculante do STF. Então, vejam, aqui eu tenho uma determinação, né, que é uma interpretação diversa de instrumentos de julgamento bem peculiares. Ao mesmo tempo, né, cabe recurso de revista se derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, veja, eu acabei de falar da lei federal, agora da lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial, né, de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, que proferiu, né, a decisão, então, recorrida, uma interpretação divergente, então, cabe aqui, pessoal, eu juntar o dispositivo que, aonde consta essa divergência. Eu posso juntar uma frase, eu tenho que juntar o parágrafo, a decisão completa lá, deixando específico o que eu preciso demonstrar de divergência. O recurso de revista, ele tem efeito devolutivo, assim como é uma característica dos recursos na Justiça do Trabalho, vai ser interposto perante aí, né, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao qual a decisão está sendo recorrida, e por decisão fundamentada, que poderá, então, receber ou denegar. Então, aqui é o presidente do TRT, né, competente, que vai receber o recurso de revista ou vai negar o segmento, tá bem? Pessoal, eu espero que tu tenha gostado dessa dica, né, desse nosso momento aí, então, de apresentação de alguns dos recursos da Justiça do Trabalho, certo? Volto para aprofundar um pouquinho mais com vocês essas questões. Até uma próxima. Tchau, tchau.